Primeiro tópico, como enfrentar a crise. Bem, a primeira atitude que precisa ser tomada é querer enxergar a crise, pois muitos empresários ainda não conseguiram aceitar a crise, ou aceitar que ela exista, ou aceitar os seus efeitos, nem tomaram noção total dos aspectos que irão impactar a sua empresa. Muitos olham somente no reflexo imediato, ou seja, de curto prazo, e não estão enxergando os reflexos imediatos. Alguns já aceitaram que a crise está aí, já conheceram uma parte dos aspectos que impactarão a sua empresa, mas ainda têm um comportamento de avestruz, ou seja, como se escondessem a cabeça no solo para não enfrentar o perigo, ou seja, tem medo do perigo. Enquanto isso, seus funcionários ficam olhando para eles, esperando que eles ajam ou reajam à crise. Finalmente, existem os que já enxergaram a crise, já enxergaram a sua verdadeira dimensão, ou seja, a verdadeira dimensão da crise, e que não estão se escondendo da crise. Só que eles precisam entender que a busca da solução para essa crise que está aí, assim como outras que possam surgir, não tem limites de dia nem hora. Precisa ser realizada com todas as forças, estabelecendo prazos muito curtos para a resolução dos problemas. Se o empresário não tiver, especialmente em momentos de crise, dedicação máxima, visão ampliada dos efeitos da crise e perseverança, com certeza ele batalhará uma batalha que já começa perdida. A dica desse primeiro capítulo, desse primeiro tópico é: prepare-se para a guerra pela sobrevivência de sua empresa, pois ela vai acontecer na vida real. Segundo tópico, cuidados com a pré-existência. Muitas empresas não vão estar em crise, elas já estavam em crise. A mesma lógica que existe no evento de pandemia, em que pessoas com determinadas doenças pré-existentes são muito mais propensas ao evento morte do que outras, empresas com determinadas doenças pré-existentes também terão a possibilidade muito maior de fechar as suas portas definitivamente nesta crise atual. Empresas que já vinham apresentando problemas, especialmente financeiros, serão as mais afetadas. Porém, existirão problemas em outras áreas que também se mostrarão mais fortes agora do que antes da crise. Quanto mais a empresa estava doente antes, maior será a possibilidade dela ter problemas agora. E maiores devem ser também as ações e esforços dessa empresa para sobreviver à crise atual. Em nossa opinião, mesmo as empresas que não apresentam sintomas ou percepções da crise atual, devem montar uma equipe de gestão de crise, pois muitos efeitos não serão imediatos, eles serão mediatos. Outro fator que decorre de pandemias mundiais e que é muito importante chamar a atenção é que não existirá uma má situação da economia nacional dessa vez, e que normalmente era compensada com exportações a outros países. Essa crise, ela não é de um país. Todos estarão em crise. Todos os países estarão em crise. E a dica desse segundo tópico é: saiba e admita seus pontos fracos antes da crise, pois eles serão seu calcanhar de Aquiles durante a crise. Terceiro tópico, definição do foco dessa apresentação. A finalidade principal dessa apresentação se relaciona a planejar e executar planos relevantes de gerenciamento e combate à crise, como essa que está agora entre nós, e que ajudem a superar a situação de emergência e recuperação o mais rápido possível da capacidade operacional das empresas. Nos preocuparemos aqui em tratar mais a restauração de negócios e do planejamento de resposta às emergências. Embora abordaremos nessa apresentação somente os temas relacionados ao plano de gerenciamento de crises, como eu falei há pouco, é importante que as empresas saibam que poderão ter e que recomendamos que tenham um plano de continuidade dos negócios, que é um processo proativo e contínuo que visa garantir que os serviços ou produtos críticos em sua organização possam continuar sendo entregues durante um incidente que possa causar grandes prejuízos. A dica desse terceiro tópico é eliminar os riscos quando for possível, porém mitigar, ou seja, diminuir ou atenuar sempre.
Quarto tópico, liderança do plano de gerenciamento da crise. É provável, bem provável, que o líder geral dentro de qualquer organização permaneça como responsável pelo plano de gerenciamento da crise. Isso não é apenas realista, mas também é recomendado, para que todos os funcionários saibam quem eles precisam ouvir e respeitar. É o líder geral que vai identificar pessoas-chave também para formar posteriormente a equipe de gerenciamento da crise, que é a equipe mais importante desse processo todo. E quanto mais rápido a equipe de gerenciamento for formada e começar os seus trabalhos, mais rápido poderá ser o processo de recuperação da empresa. Por isso que o líder precisa agir com energia e com rapidez. É função dele também motivar e orientar esse grupo que vai ser formado, fazendo ele o acompanhamento próximo para que as ações planejadas por esse grupo sejam principalmente cumpridas. É o líder que analisa o andamento do processo de gerenciamento da crise e, quando for o momento, declarar à empresa que ela está superada, né? Ou seja, extinguir o grupo e encerrar os trabalhos. A dica desse quarto tópico é escolher as pessoas certas para formarem a equipe de gerenciamento da crise e manter o foco nos planos de ação. Quinto tópico, formação da equipe de gerenciamento da crise. Faz sentido incluir na equipe os gerentes mais sêniores da empresa para garantir que eles tenham a responsabilidade e a autoridade adequadas. Da mesma forma como o líder geral é o líder do gerenciamento da crise, faz sentido esses gerentes sêniores fazerem parte dessa equipe de gerenciamento da crise. Com relação ao número de pessoas desse grupo, a sugestão é que não sejam nem muitos e nem poucos. E já explico por quê. Bom, se a empresa for grande, um de cada área, pois todas as áreas serão atingidas, né? A não ser que seja algo bem setorizado. Mas senão, todas as áreas serão atingidas. Mesmo que seja setorizado, muitas vezes, se tem uma abrangência de gravidade, por uma decorrência, todos os setores acabam sendo envolvidos. E com relação à formação no grupo, formar com mais pessoas, porque cada um sabe com mais detalhes os problemas que surgirão na sua área. Se a empresa for pequena, talvez a equipe seja concentrada em 2 ou 3, já sendo suficiente. E no caso de microempresas, muitas vezes é só o dono mesmo. É importante ter cuidado para que não sobrecarregar pessoas que sejam únicas para determinadas atividades. Porque isso acontece principalmente em empresas menores, médias, né? Que uma pessoa acumula muitas funções. É melhor nesse caso solicitar que pessoas que não são desse grupo de gerenciamento de crise deem suporte administrativo a essas pessoas, se for o caso, porque elas vão acabar tendo uma atividade dobrada, né? A sua atividade normal e mais essa de gerenciamento da crise. Então é importante que elas sejam suportadas por alguém para que elas consigam, não criem elas mesmas um problema para a empresa. E a dica desse quinto tópico é: a quantidade de integrantes de menos dificulta uma visão mais abrangente da situação. Mas integrantes demais muitas vezes dificultam o processo decisório, porque quanto menor a quantidade de pessoas, mais rápida a decisão. Sexto tópico, levantamento dos efeitos da crise. Esse talvez seja um dos tópicos mais importantes da apresentação. No levantamento dos efeitos da crise, precisamos de avaliações sensatas e coerentes, pois avaliações excessivamente otimistas não fornecerão uma imagem precisa dos eventos em andamento, da crise em andamento. Um brainstorm, que é um levantamento de ideias, é uma reunião para lançamento de ideias, se ele for um brainstorm profundo, ele ajuda muito a equipe a ampliar a visão de todos sobre os efeitos imediatos, que é uma das coisas mais importantes. Sabemos que mesmo com todo o esforço do grupo, a lista de efeitos normalmente aumenta um pouco com o passar dos dias e semanas, e elas precisam ser adicionadas ao conjunto já existente, formada com a reunião que foi feita, com a reunião inicial que foi feita.
Como a profundidade de determinados efeitos não é totalmente conhecida desde o início, nós podemos também simular cenários um pouco menos graves, mas especialmente os que mais preocupam, né? Para não ser otimista, fazer uma simulação dos cenários mais graves. Quando há uma redução prevista no faturamento, torna-se ainda mais importante simular esses cenários de queda na receita nos próximos meses e em patamares diferentes, como 20%, 30% ou 40%, conforme o que se imagina que possa acontecer, que são cenários menos graves ou mais graves. A análise de impacto dos negócios deve analisar todos os riscos, vulnerabilidades e possibilidades de interrupções nas operações que possam afetar os negócios. A análise de impacto nos negócios também deve identificar as funções e processos críticos. É importante uma padronização na forma como essas informações sobre os efeitos são compiladas, são registradas, para que elas possam ser comparadas entre si depois na fase seguinte, que é a de priorização desses efeitos da crise pelo seu potencial de dano. A dica desse tópico sexto é mais útil a boa informação que conseguimos com 2 dias do que uma ótima informação com 10 dias. E em muitos casos, uma visão de 80% logo é melhor que uma visão de 95% daqui a uma semana. Sétimo tópico, priorização na atuação dos efeitos da crise. Esse talvez seja o segundo mais importante ou dispute a liderança no mais importante tópico da apresentação. As prioridades no tratamento dos efeitos da crise variam muito de negócio para negócio. Então, não tem como você elencar prioridades gerais, não tem como nós passarmos aqui prioridades gerais que possam ser aplicadas a qualquer negócio. O que nós vamos falar são de 3 direcionadores e 3 considerações que ajudam na busca dessa priorização. Que seria a priorização de bens e serviços que devem ser obtidos, produzidos ou entregues para continuar os negócios. A priorização de funções e processos críticos do negócio, funções e processos agora, né? E os que podem viabilizar a entrega contínua de produtos ou serviços ou a recuperação rápida da empresa. E o terceiro ponto é priorizar contratos e acordos de fornecimento de produtos ou serviços, pois esses podem gerar, às vezes, multas ou outras sanções pelo não fornecimento. Então é bom priorizá-los, logicamente. Durante uma possível crise de desabastecimento também, os gargalos operacionais vão surgindo a toda hora, novos gargalos na operação, né? Então, por quanto tempo o cliente aceitaria essa indisponibilidade? Essa é uma outra pergunta. O tempo de inatividade máximo tolerado para um serviço específico. Qual é o tempo que o cliente aceitaria? Esse se tornaria um fator principal na determinação da classificação do que é um serviço crítico ou um produto crítico, né? Para a maioria das empresas, a segurança das informações é algo prioritário, mas muitas somente se dão conta da importância quando perdem as informações. Então, manter uma cópia de segurança das informações prioritárias para a empresa sempre é algo bom, é um bom procedimento, especialmente se vierem a acontecer interrupções no fornecimento da internet. Lógico que hoje essa estabilidade é muito maior, mas ainda pode acontecer. Com relação à segurança da informação, precisamos respeitar os 3 pilares básicos. Ela precisa ter confiabilidade, integridade e disponibilidade. E essas 3 questões são também fundamentais no processo de recuperação da crise. A informação é algo fundamental no processo de recuperação da crise. E ela precisa estar disponível quando for preciso dela. Como fruto final da análise de prioridades, temos que identificar claramente em quais áreas de trabalho é necessário focar os recursos, a fim de que possamos retomar a funcionalidade com uma completa rapidez e organização. Bom, a dica desse 7º tópico é: a priorização correta no tratamento dos diversos efeitos da crise acelera o processo, diminui atritos com clientes e melhora a imagem da organização, economizando recursos também ao final.
Oitavo tópico, busca e alocação de recursos. Nós vimos nas fases anteriores que nós elencamos os efeitos principais da crise. Depois disso, nós colocamos prioridade nesses efeitos da crise, por alguns critérios que foram estabelecidos. E agora nós precisamos buscar os recursos necessários para tratar dessa crise. Então, nessa fase é importante que sejam questionados até esses recursos solicitados, pois alguns deles podem ter sido até desnecessários ou superavaliados. Fazer algo como uma auditoria na solicitação de recursos, inclusive questionando a reposição de eventuais funções, eventuais pessoas, porque muitas vezes essas pessoas podem não ser mais necessárias, não precisam ser repostas, né? Mas assim, não só pessoas, todas as solicitações de recursos têm que ser questionadas. Todas as informações das fases anteriores serão agora convertidas em recursos, sob forma monetária, sob forma financeira, sob forma de recursos a serem buscados. Sabe-se que normalmente não existirão recursos para tudo, por isso a importância da priorização que foi feita. É importante ter um inventário, nesse momento, um inventário dos recursos já existentes ou disponíveis, para que se busque só o que falta buscar para complementar aqueles recursos. No caso de pandemias, que são situações de efeito coletivo, existem muitas possibilidades de isenção ou postergação de tributos, mas precisa ser feita uma procura, um acompanhamento constante. Um bom contador é um profissional que pode ajudar a buscar essas informações, esses benefícios. É importante pesquisar também sobre recursos diretos ou indiretos nas esferas municipal, estadual e federal. Estão havendo muitas notícias nesse sentido. É bom estar muito atento a essas possibilidades. A dica desse oitavo tópico é manter-se atento para todas as informações sobre recursos disponíveis e tentar identificar maneiras racionais de economizar recursos. Nono tópico, coordenação das ações de combate à crise. Decorrente das prioridades anteriores que foram feitas, no tópico anterior, devem ser feitos planos de ação para cada uma daquelas prioridades, onde serão especificados, no mínimo, as informações da atividade a ser desenvolvida, o responsável e as datas de início e fim daquele plano de ação, de cada um daqueles planos de ação. Deve existir um sistema de controle do projeto de gerenciamento da crise, que pode ser qualquer sistema de gerenciamento de projetos do mercado. Nós trabalhamos com o Zoho Projects, mas é só um exemplo. Ou pode ser utilizada também uma planilha bem organizada em Excel, que possa ajudar muito nesse acompanhamento. A utilização de um sistema específico facilita muito o compartilhamento das informações a todo o grupo e a coordenação do projeto como um todo. É importante que haja sincronização dos diversos planos de ação, pois eles mesmos, os planos de ação que foram feitos para gerar soluções, podem, se descoordenados entre si, gerar confusão e gargalos nos processos e nas pessoas. Porque você vai ter uma série de situações novas sendo implantadas para corrigir os efeitos da crise, e elas entre si, se não devidamente sincronizadas, causam realmente mais confusão do que solução. E a dica desse nono tópico é: mantenha uma atualização diária a respeito de cada projeto para que as datas não se dilatem e os integrantes do projeto não se dispersem. Décimo tópico, informações gerenciais sobre a crise. Além do sistema ou planilha de acompanhamento dos planos de ação que nós citamos no tópico anterior, é necessário que sejam formados indicadores sobre o desenvolvimento das operações da empresa. Como os planos de ação visam o restabelecimento das atividades ao nível ou aos níveis anteriores à crise, ao evento que causou a crise, é importante acompanhar essa evolução para constatar que as ações priorizadas do tópico anterior e implementadas
estejam gerando os efeitos que se espera que elas gerem. Então, por isso é importante acompanhar ações versus resultados. Essas informações são importantes também para os clientes e fornecedores, pois muitos dos clientes principalmente, poderão se sentir inseguros de continuar as parcerias com a sua empresa, se não tiverem munidos de informações adequadas. Por serem informações que podem garantir a sobrevivência da empresa, elas devem ser sobrepostas a quaisquer outras informações de menor importância na empresa. Se existir, por exemplo, conflito de prioridades de geração de informação, devem ser priorizadas as informações que são para gerenciamento do plano de gestão de crise. E a dica desse 10º tópico é: o que não é medido não pode ser controlado e melhorado. Décimo primeiro tópico, comunicação. A comunicação sobre a crise e seus efeitos será fundamental no processo de relacionamento com acionistas, clientes, fornecedores e colaboradores. A comunicação com os agentes externos, sejam clientes em geral ou especialmente os clientes especiais, deve ser contínua, com frequência certa, pelo menos durante o período que perdurar a crise. Essas atualizações públicas de informações devem incluir informações precisas, especialmente sobre o horário de funcionamento. Por exemplo, se numa época de crise houve essa mudança no horário de funcionamento. No caso de empresas de maior porte, é importante que seja designado um só indivíduo para a comunicação, ou até manifestar-se em nome da empresa. E é necessário que todos os funcionários entendam que essa pessoa deve ser o único funcionário com essa responsabilidade, para que não ocorram falhas de comunicação ou confusão durante a resposta a questionamentos externos ou internos. No caso de empresas pequenas, cabe ao proprietário ou alguém por ele designado para fazer todas as comunicações. Mas é importante que seja somente uma pessoa que tenha essa atribuição, essa função. Quando direcionados todas as comunicações para uma só pessoa, também podemos deixar as outras pessoas mais concentradas no que mais interessa naquele momento, que é recuperar a empresa. E a dica desse 11º tópico é concentração da comunicação em uma só pessoa e clareza na comunicação. 12º tópico e último, oportunidades da crise. Sua empresa não deve apenas considerar mudanças em seus processos de fabricação com base em necessidades geradas pela crise, mas também considerar com base nessas necessidades fazer alterações gerais no fluxo de trabalho e gerar processos alternativos que possam realmente resultar em operações mais eficientes e eficazes. Pode talvez implementar uma melhoria que era muito controversa para os funcionários antes do evento da crise. Talvez seja uma oportunidade agora. Como toda crise, essa busca de soluções para problemas pode e deve ser visto como oportunidade para tornar a empresa mais eficiente. Com as crises, gorduras e cortesias são eliminadas, e no final chega-se à conclusão que algumas eram elimináveis. Se bem conduzido e documentado o processo de gerenciamento da crise, ele possibilitará à empresa conhecer com muito mais clareza os graus de relacionamento entre os vários recursos e áreas internas, permitindo-se um aperfeiçoamento geral, o que é muito importante. É importante a empresa fazer uma revisão pós-crise para avaliar seu grau de resposta às crises e o que obteve de melhorias com as mudanças que foram feitas nos processos. A dica deste último, 12º tópico é: de um limão pode ser feita uma limonada. Bem, obrigado pela atenção de todos, fico à disposição para maiores esclarecimentos. Esperamos ter contribuído para a motivação dos empresários na busca de soluções para essa crise e para outras crises também, e que possa servir para o enfrentamento dessa crise, pois quase tudo tem solução. Só não existe solução para quem desiste de buscar a solução.